A imensidão de Nuno Mendes ganhou sentido quando as mãos de Diogo Costa defenderam o remate de Morata mesmo antes de agarrarem o troféu. Ruben Neves marcou o penalti da vitória, algo que Roberto Martínez, durante divagações oníricas, adivinhou que ia acontecer. E foi assim que a seleção alcançou mais um sonho. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Portugal conquistou a Liga das Nações e chegou assim ao terceiro título internacional. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos. E claro, o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá aos dois e um grande abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Sem mais demoras, vamos à vossa análise de uma final que chegou aos 120 minutos empatada a 2 golos e só foi decidida nas grandes penalidades. Entre a imponência da qualidade individual e o mérito tático, onde é que, Tomás, situas aquilo que aconteceu em Munique? Acima de tudo, eu atribuo esta vitória, ou esta sequência de vitórias que acaba por proporcionar o título a Portugal, a dois fatores que explicam grande parte do sucesso. Um é, obviamente, o talento individual, e eu estou ainda impressionado com o que fez o Nuno Mendes, e eu já tinha ficado muitíssimo impressionado com a meia-final. Acho que foi uma super exibição que fica até para segundo plano com o que Nuno Mendes acabou por fazer na final, sinceramente, e acho que não é exagero, até porque já estive a distanciar-me para ter mais ponderação. Não via algo assim desde Roberto Carlos. Vi grandes exibições de Marcelo, por exemplo, mas num registro completamente diferente. O que o Nuno Mendes fez foi simplesmente emocionante e memorável. Só lhe faltou marcar um golo a 40 metros da baliza de livre, porque de resto está ali tudo. Isso só não aconteceu porque não rematou a baliza. Só não aconteceu porque não teve esse livre, porque senão também estou convencido que a bola ia parar à baliza. Mas de facto é inexplicável a exibição de Nuno Mendes e não se entende o sucesso da seleção de Portugal sem as exibições de Nuno Mendes, porque que com o Roberto Martínez inicialmente até subia um pouco à revelia porque estava incumbido de ter aquela função de terceiro central. Sim, entretanto a ideia de Roberto Martínez é imitar bastante do que faz o PSG, com o Nuno Mendes a partir de uma posição baixa, mas depois a aventurar-se no ataque, e com o tal quarto médio a partir do lado direito, que não correu muito bem, mas já lá iremos também a esse aspecto. O fator individual pesou muito, Nuno Mendes acima de todos, mas não só. Tivemos Francisco Conceição na meia-final, foi absolutamente decisivo, bem como a entrada de Vitinha. Tivemos Diogo Costa nos penaltis, por exemplo, e outras exibições importantes, mas Nuno Mendes num patamar isolado dos restantes jogadores de Portugal. O Rafael Leão já agora também entrou bastante bem nesta final contra a Espanha. O outro fator, eu acho que é interessante na evolução histórica do futebol português, e estou a falar mais do lado competitivo, porque Portugal não foi propriamente muito superior à Espanha, longe disso, como não tinha sido noutros momentos. Tivemos uma grande meia hora, sim, contra a Alemanha, a partir das entradas de Vitinha, de Nelson Semedo e de Francisco Conceição, também é inegável, mas acima de tudo Portugal conseguiu reagir a desvantagens mais do que uma vez nesta Liga das Nações, conseguiu resistir na segunda parte do prolongamento, quando a Espanha estava claramente por cima. Portugal entrou melhor no prolongamento, mas depois a Espanha estava mais perto do golo, e conseguiu haver resistência e um sentido coletivo que nem sempre se viu na seleção portuguesa, historicamente falando. Depois, nos penaltis, aparece o Diogo Costa, que também fez uma Final Four de elevadíssimo nível, porque na meia-final, primeira parte, foi determinante para Portugal não sair com uma desvantagem até considerável, e depois na final acabou por ser determinante para dar a vitória, defendendo o penalti de Morata. Já agora, gostei de ver que os principais batedores de penaltis de Portugal não ficaram para o fim. O Ruben Neves foi o quinto, mas podia ser noutro cenário o Vitinho ou o Bruno Fernandes, que até tem mais créditos do que o Ruben Neves. Acho que é exatamente assim que se deve assumir a marcação de penaltis, para não correr o risco de não chegar a bater. E depois, no fundo, fecha-se o círculo, porque Portugal tinha perdido em penaltis com a França numa exibição que até podia ter dado a vitória. Agora não foi uma exibição de superioridade, longe disso.
foi um jogo nivelado, mas a Espanha, nos melhores períodos, esteve por cima de Portugal, que criou poucas oportunidades coletivamente. Aliás, as jogadas de perigo, de um modo geral, são iniciativa de Nuno Mendes, depois também com a Verdade, entrada e de o Rafael Unai Leão. Simão não faz nenhuma E defesa. o Unai Simão não faz qualquer defesa, portanto, os lances de Portugal são sobretudo mérito individual de Nuno Mendes. A Espanha esteve melhor, mas ainda assim, dentro do tal lado competitivo e dentro da profundidade de plantel de Portugal, deu para vencer um título que é obviamente saboroso e marca esta geração, mas não deve deixar de ser visto como um título complementar. É bom vencer, obviamente, mas a prioridade de qualquer seleção deve continuar a ser os europeus e os mundiais. Rui, também creio que destacas Nuno Mendes e aquilo que o jogador foi capaz de fazer nesta Final Four para que Portugal acabasse por sair com o Só título. se fosse completamente idiota, é que não diria que o Nuno Mendes foi o melhor jogador dos dois jogos e, obviamente, o melhor jogador da Liga das Nações. E creio que é inteiramente justo que o nome do Nuno Mendes figure na corrida pela Bola de Ouro. Ou seja, nunca será provavelmente nenhum dos 10 primeiros, mas tem capacidade para o ser e, sobretudo, tem que aparecer votos em Nuno Mendes, porque Nuno Mendes justifica. Eu concordo também com o Tomás em relação à questão das exibições individuais do lateral esquerdo versátil da seleção portuguesa. Eu creio que não via, nem a Marcelo vi algo do género. A mim até em alguns momentos me fez lembrar o Júnior no Mundial de 1982, porque o Nuno Mendes chegou a ser, em várias circunstâncias, o jogador mais criativo da seleção portuguesa, porque para além da questão do passe, e foi muito importante no jogo diante da Alemanha para nós sairmos praticamente de uma forca em que Roberto Martínez nos tinha colocado. Depois ele teve a capacidade não só de entrar em condução pelo meio-campo ofensivo, quer por dentro, quer por fora, mas de criar desequilíbrios. E se olharmos bem para aquilo que foram os 4 golos de Portugal, Nuno Mendes marca um golo, faz 2 assistências para Cristiano Ronaldo e faz uma pré-assistência em algo que Portugal não tinha E ainda feito deu no mais jogo diante da assistências, Alemanha. que não deram gol, mas Exatamente, as jogadas estão lá. verdade. As jogadas estão lá. Mas a verdade é que o primeiro golo de Portugal diante da Alemanha, e é um golo muito importante para Portugal, ao contrário do que li e ouvi de várias pessoas, não de mais, diga-se, Portugal não fez um bom jogo, nem muitíssimo longe disso, durante os primeiros 60 minutos diante da Alemanha. Portugal estava a perder por 1-0, podia estar a perder por 2-0, mesmo sem a Alemanha fazer um grande jogo, mas Diogo Costa salvou-nos e é para isso que também está lá. Queria também referir, porque me parece legítimo, que o primeiro gol da Alemanha me parece cedido de posição irregular com intervenção na jogada, portanto creio que era um golo irregular, mas era um golo justo face àquilo que era a superioridade da Alemanha e um péssimo plano montado por Roberto Martínez. Mas depois tudo se transformou e um ponto que é essencial nessa transformação é o gol do empate. E o gol do empate acontece a partir do Nuno Mendes no corredor esquerdo a fazer algo que ninguém foi capaz de fazer durante 60 minutos, que é variar de corredor. E ele fez entrar a bola no Rubem Dias e o Rubem Dias encontrou o Francisco Conceição, que depois demoliu por completo o Guzans, e até há um pormenor interessante nesse jogo, não sei se o Tomás concorda comigo, que é a tripla substituição na seleção portuguesa foi muito elogiada e muitíssimo bem elogiada do meu ponto de vista, mas também é preciso não esquecer que ao mesmo tempo o Nagelsmann fez uma tripla substituição na seleção da Alemanha e a verdade é que nenhum dos suplentes conseguiu acrescentar seja E o que for. aconteceu mesmo com a Guzans, Espanha, sobretudo a partir do sem momento em que dúvida. Luís de la Fuente tira Pedri e o O jogo da momento em que tira Espanha o Pedri é piora chave. drasticamente. E já acontecia Claro que bastante no sim, europeu, mas claro, as vitórias também sem acabam por dúvida. Por disfarçar muitas apagar coisas. determinadas coisas, é verdade. E tocas num ponto essencial do jogo de ontem, e já lá iremos, com certeza. Mas o minuto 75 é muito importante, porque é o minuto em que sai o Pedri e a Espanha perde capacidade claramente para ter um cérebro na zona central do terreno, independentemente de ter jogadores de grandíssima qualidade, mas o Pedri está acima de todos os outros, não só pela capacidade de passe, pela capacidade de condução, como mostrou num dos golos da seleção espanhola, o segundo. Perdeu esse jogador que para mim era nuclear na equipa e Portugal ao mesmo tempo fez entrar o Rafael Leão e o Rafael Leão é claramente o responsável por aquilo que falavas ainda há pouco. Portugal foi melhor que a Espanha na primeira parte do prolongamento e aquele corredor esquerdo com combinações entre o Nuno Mendes e o Rafael Leão é completamente diferente de teres o Rafael Leão aberto à largura, como aconteceu em muitos jogos,
E a verdade é que o Rafael Leão conseguiu em vários momentos equilibrar e Portugal entrou com grande facilidade pelo corredor esquerdo e do meu ponto de vista, até nessa questão, na altura do prolongamento, apesar de nós não termos feito remates enquadrados além dos golos, eu creio que Portugal criou belíssimas jogadas pelo Mas essa é corredor uma linha esquerdo. comum se olharmos esta Liga das Nações. É Nos quartos de final foi Trincão, que depois até foi premiado com a certíssimo, titularidade, e justamente no meu entendimento. Depois a mesma completamente de coisa com o acordo, Francisco Conceição, que depois teve uma adaptação ao intervalo, porque passou a estar ali um médio em vez de um extremo, certíssimo. e isso é um dos pontos de crítica a Roberto Martínez. A Espanha joga ao que joga, neste caso perdeu, mas poderia ter vencido, tinha vencido o europeu no ano anterior. A Espanha tem E uma vai identidade continuar a vencer clara. mais vezes, Tomás, com esta Sim, identidade, Portugal sim, anda muito ao sabor do plano estratégico para cada jogo, óbvio, muitas mudanças de rumo dentro das partidas, algumas correm bem, outras não tão bem, nem mas tanto. muda muito as características da equipa dentro do próprio jogo e até de jogo para jogo, por vezes, Roberto Martínez. Claro, Mas e individualmente teve Trincão nos quartos de final, Francisco Conceição na verdade. meia-final e não tão impactante, é verdade, mas Rafael Leão, de alguma forma, na final. E dentro Verdade. Para dessa, além, obviamente, não podemos deixar de acrescentar o Nuno Mendes, foi brilhante nos dois jogos. Sendo que dentro dessa mudança de rumo, algo que marcou bastante taticamente esta Final Four foi a adaptação de João Neves ao corredor direito, com algumas incursões com bola para o espaço interior, mas que especialmente se calhar neste jogo contra a Espanha causou ali algumas dúvidas em termos de pressão, muitas vezes a sair ao lateral e deixando o Nico Williams, que é um perigo com espaço para correr, nas suas costas. Eu vou começar por dizer que eu percebo a intenção. Isto é, E bem, teoricamente, eu percebo a intenção de Roberto Martínez. Acho que, por um lado, desgasta e tira muito do potencial do jogador, e isso foi evidente. O João Neves verdade. estava completamente superado taticamente, com muitas dificuldades, por falta de rotinas para perceber posicionamento, para perceber Isto se nunca foi saía mais. treinado, é bom que se É, pense. há pouco tempo para treinar, portanto, Aliás, assumir. o João Neves chega a Portugal na segunda-feira à tarde, juntamente com o Vitinha, com o Nuno Mendes e com o Gonçalo Ramos, e na quarta-feira, sabendo que à terça-feira não se treina esse tipo de situação, que não é véspera do jogo, e ainda por cima envolveu uma viagem, é óbvio que o João Neves nunca tinha jogado a lateral direito com o Trincão à ala direito, quer dizer, Sim, foi nem é uma relação uma... muito normal, Não, aliás, não como é, se não é. viu naquela primeira partida. E na segunda Isso partida mesmo, também. Portanto, Portugal tirou pouquíssimo partido da tal ideia de ter o João Neves mais por dentro em fase ofensiva. O jogador defensivamente sofreu muito com o Nico Williams, também porque estava muito retraído, pareceu-me. A contenção ficava muito longe, tinha medo de errar, o que é perfeitamente verdade. normal. Não sei se sentes que também por causa do posicionamento que tinha com bola, a transição ofensiva também não era tão Sim, tinha fácil, de recuperar até a posição porque por vezes. chegou a Tinha que acontecer recuperar a posição. João Neves ficar na posição de central e ser Ruben Dias a fechar à E direita. acima de tudo havia um grande problema que era a pressão de Portugal. Na segunda parte Era, também, mas a bola não entrou tanto no Nico Williams. Mas na primeira parte o Huijsen, que é o central da esquerda e já agora é um central absolutamente fantástico, quer em condução, quer verdade. ao nível do passe, na forma como atrai e solta, seja com passos por dentro, seja com passos longos, mas o Huijsen não foi pressionado e portanto não sendo pressionado meteu as bolas que quis, seja por dentro, seja no Nico Williams, nas costas do João Neves ou para encarar o João Neves. E talvez a entrada de Gonçalo Ramos para condicionar um pouco mais esse tipo Sim, de e situações notou-se, tenha e ajudado até àquele início de prolongamento. ao intervalo houve ali uma tentativa de ajuste, mas o Ronaldo obviamente não é um jogador talhado para essa pressão. E não é por falta de compromisso, às vezes há esta confusão, não estamos a apontar falta de compromisso, mas uma Minimamente. indisponibilidade normal, tendo em conta Claro. a fase da carreira de Ronaldo. E a partir daí, o João Neves era um ponto fraco de Portugal, e foi um ponto fraco de Portugal na primeira parte. Faz muita confusão que não se aproveite João Neves no meio campo por duas razões. Em primeiro lugar, pela relação com Vitinha, que está mais do que interiorizada Isso mesmo. do PSG, e depois porque é um médio diferente de Portugal. Eu não gostei de ver o meio campo de Portugal nem na meia-final, nem no jogo com a Espanha. Ou seja, gosto dos jogadores individualmente, tecnicamente, é um caminho que acho que a seleção portuguesa deve seguir, mas não me parece que haja muita funcionalidade, não são complementares, como é, por exemplo, o meio campo do PSG. E Portugal teve sérias dificuldades para pressionar na segunda parte, porque entrou o Ruben Neves e tínhamos o Bernardo Silva, o Ruben Neves, o Vitinha, o Bruno Fernandes, que já estava também muito desgastado e foi perdendo algum discernimento com o passar dos minutos, mas o João Neves é o mais diferente. Aliás, foi o principal recuperador de bolas na Champions. É um médio que tem uma capacidade de pressão e uma energia
brutal e contra uma Espanha que troca muito bem a bola, obviamente, podia ser mais do que útil tê-lo nessa posição. Aliás, ao intervalo, o Roberto Martínez sacrifica os dois jogadores mais fáceis e esse é outro dos pontos É esse outro que dos me problemas. merece ainda bastantes ressalvas. Acho que o Roberto Martínez deve ir ao Mundial, já achava antes da Liga das Nações e depois da meia-final essa ideia saiu reforçada. Os ciclos das seleções devem continuar a ser europeus e mundiais, é aí que as Concordo. conclusões e as avaliações devem ser feitas, mas não entendo e acho que não é uma forma de gerir a seleção como a portuguesa que haja uma discrepância tão grande na hierarquia. Aliás, o Pedro Proença e o Roberto Martínez falam do Rodrigo Mora e do Giovanni Quenda e até do João Neves como uns privilegiados que têm muita sorte por estar a participar numa visita de estudo à Liga das Nações. Acho que não é justo para os jogadores, muito menos para o João Neves, que até venceu Tremendamente a Liga injusto. dos Campeões e o privilégio de treinar e de estar e de sorrir. Certo, são jovens, obviamente têm muito tempo pela frente, isso não está em causa, merecem estar na seleção porque jogaram para estar na seleção, não é um favor a ninguém e acho que essa gestão tem de ser um bocadinho mais cautelosa, pelo menos eu gostava que fosse mais cautelosa numa base de respeito a todos os jogadores e não apenas a alguns. Aproveitando este gancho que o Tomás deixou aqui, Rui, inclusivamente José Mourinho esteve presente em Munique, foi um dos nomes apontados à sucessão de Roberto Martínez caso esta Liga das Nações acabasse com um desfecho diferente. Pedro Proença no final do jogo também disse que o contrato de Roberto Martínez ia ser cumprido. É Mas inegável, enganou-se, ele não tem contrato até 2028, tem até 2026. mas é inegável que Roberto Martínez ganhou aqui alguma folga, apesar de ser um título complementar, como lhe chamou o Tomás. Certíssimo. Aliás, aquilo que me parece, e foi uma intervenção muito importante, foi a de Cristiano Ronaldo no pré-jogo diante da Espanha. Cristiano Ronaldo teve uma conferência de imprensa, provavelmente uma das melhores, como capitão da seleção portuguesa, e há ali um momento em que, para mim, é absolutamente deliberativo, que é ele não ter dito eu quero este selecionador, mas ter dito, em nome de toda a equipa, e de todos os jogadores que estavam convocados, nós gostamos de trabalhar com Roberto Martínez e queremos que Roberto Martínez continua como selecionador nacional. A partir daí, qualquer dúvida que existisse ficava dissipada e mesmo que Portugal ontem tivesse sido goleado pela Espanha, Pedro Proença não tinha qualquer hipótese de abdicar, ao contrário do que pretendia, de Roberto Martínez como selecionador E nacional. já Eu agora, consigo Rui, compreender mais só uma uma vez, coisa, e pelo menos temos defendido aqui isto desde o último europeu. Não certíssimo. parece que o problema de Martínez seja tático. Não está muito longe Não, de outros selecionadores e do que vamos verdade. vendo na média do futebol internacional de seleções. Há aqui um excessivo respeito, por vezes, pela hierarquia, pela lógica de clube. Isso é contestável. Mas ainda assim, a grande parte dos jogadores portugueses está satisfeita e isso também deve ser analisado e entendido porque as competições de seleções normalmente não são para os génios da tática, são para os Não, treinadores que conseguem ter grupo, que conseguem criar algum suporte sem intervir demasiado verdade. nas E relações entre criar os jogadores. laços. Agora, Criar as laços, é relações isso. externas de balneário e de grupo são uma coisa. Portugal ainda tem poucas relações futebolísticas e eu acho que até ao Mundial é o mais Exatamente. urgente de criar essas relações futebolísticas que Portugal não tem. Vive muito à E em base do 2 anos e meio individual. tinha a obrigatoriedade de ter essas relações, porque houve tempo de trabalho em conjunto, porque são 2 anos e meio, e 2 anos e meio é muito tempo. Agora, concordo inteiramente contigo, nós no Mundial e sobretudo na fase de qualificação para o Mundial, temos que esperar que a seleção apresente, do ponto de vista coletivo, soluções que não apresenta, porque vive claramente dependente daquilo que é o individual. Agora, aquilo que me parece, e concordo inteiramente contigo, e já tínhamos falado desse assunto aqui no princípio era a boa, é que não me parece o momento certo para fazer uma troca de treinador e uma troca que seria seguramente pungente, tendo em conta pelo menos os 3 treinadores que eu sei com que Pedro Proença falou. Agora, aquilo que me parece é que Pedro Proença perdeu durante a Liga das Nações a oportunidade de colocar um ponto final nesta questão. Podia ter feito quando chegou, podia ter feito antes das meias finais, após as meias finais, antes da final, e nunca falou em momento algum de Roberto Martínez. Sempre que falavam de Roberto Martínez, falava dos meninos que ganharam o sub-17 e dos rapazes que iam disputar a Liga das Nações. E ontem surgiu com um discurso completamente diferente no final do jogo, porque não tinha outro caminho. Isto é muito feito de vitórias, e a partir do momento que ganhas uma Liga das Nações, mesmo sendo a terceira competição com mais importância
no capítulo das seleções, e daí nunca esquecer que esta competição foi criada pelo Tiago Craveiro, um português, e isso também é importante. E acabou com uma série de particulares que pouco ou nada acrescentavam, dando aqui um caráter competitivo, mas a verdadeira essência da Liga das Nações não foi propriamente aproveitada pelo Roberto Martínez, ou seja, não deu grandes oportunidades a jogadores novos para se integrarem na seleção, porque criou muito à imagem daquilo que Scolari fez no longo período em que foi selecionador português, tenta criar um plantel, e a partir do momento em que consegue criar o plantel, ele até faz acreditar algo que eu considero completamente absurdo, que é que o Rodrigo Mora beneficia muito por estar a treinar com o Cristiano Ronaldo. O Rodrigo Mora já é jogador de seleção É que principal se a e não Espanha há... tivesse essa mentalidade no Europeu do ano passado, por Sim, exemplo, se calhar não tinha não sido ganhava. campeão da Europa. Claro, é exatamente isso. É que é importante não esquecer que o Lamine Yamal ainda tem 17 anos, o Kenda ainda tem 17 anos, o Rodrigo Mora já tem 18. Mas cá está, os jogadores estão ali por mérito próprio. Eu acredito até que o Rodrigo Mora possa ter o Cristiano Ronaldo como um dos seus jogadores preferidos, uma referência, é normal. E claro que está feliz, como Foi não, o vai à jogador de seleção e bandeira, ganha um título e está como ali é a partilhar óbvio, este momento. como é Obviamente óbvio. estará feliz, Agora, não é? tu tocaste num ponto que me parece também muitíssimo importante e voltar a referir. Colocar o João Neves também no mesmo leque de jogadores é um absurdo. O João Neves foi campeão europeu, com protagonismo e como titular da equipa. E acho que o João Neves já ganhou por mérito próprio o lugar na seleção, como o Rodrigo Mora ganhou esse lugar e como o Kenda merecia estar também entre os convocados. Mas pronto, também não cabe toda a gente. E o Roberto Martínez continua a dizer, segue uma lógica de plantel na construção dos convocados da seleção e faz 2, 3 alterações por jogo, também procurando agradar a jogadores que não vão muito à seleção, mas tal como dissemos, e é importante recordar quando falamos da convocatória, nós dissemos, avançamos, que o Rodrigo Mora não ia jogar e o Pote não ia jogar quer Talvez no num jogo, terceiro quer e no outro quarto, da era Liga a das única Nações. opção. Era a única opção, foi o que nós dissemos na altura, e mesmo assim não seriam obrigatoriamente titulares. Provavelmente entrariam no decurso do jogo. E a verdade é que se confirmou, esta é uma seleção claramente fechada, mas creio que tem uma vantagem e passa pela capacidade comunicacional do Roberto Martínez, porque não é uma capacidade comunicacional apenas para o exterior, ainda que, pelo menos a mim e ao Tomás, já falamos disso várias vezes, não nos ilude, mas creio que ele deve ter muito mérito na forma como gera o balneário e consegue ter 15, 16, 17, 18 jogadores satisfeitos com o trabalho que ele está a efetuar. Mas volto a frisar, é um trabalho que, do meu ponto de vista, é curto face ao tempo que leva no comando da seleção portuguesa. É certo que esta seleção tem resultados e os resultados são inegáveis. Ele até conseguiu ser o treinador, nesta altura, com melhor média pontual em termos dos selecionadores Certíssimo, mas isso depois tem de nacionais. ser Mas relativizado, porque, isso mais tem uma que ser vez, relativizado, repare-se que exatamente, Portugal podia ter saído goleado da Dinamarca. Não saiu porque completamente. não calhou, porque o adversário teve também muito mérito nessa partida. Não estou a tirar Por- mérito ao título, estou apenas a Não, reforçar e as pessoas que as confundem médias de imenso pontos e de isso. vitórias em contexto de uma seleção Não como a contam, portuguesa não eh, deviam contar, têm não de deviam ser, contar. lá está, relativizados. Até porque Completamente. neste momento, Porque com jogadores como o Nuno Mendes, qualquer adversário está ao alcance, seja na Europa, seja no mundo, e Portugal, vencendo esta Liga das Nações, ganha aqui uns pozinhos de responsabilidade que já teria sem sempre, dúvida, mas agora ainda tem mais para o Mundial. E é um para o Mundial. pouco, e é um E esse é o pouco, ponto. e é um pouco por causa disso que disseste, mais da responsabilidade que Portugal tem perante adversários de um outro nível mais baixo, não escondendo aqui isso, aparentemente, tendo em conta o desempenho das várias seleções, que Portugal vai integrar o grupo de qualificação para o Mundial, o grupo F, onde vai defrontar a República da Irlanda, a Hungria e a Arménia. Mas apesar de tudo, acredito que não vejas que esta Liga das Nações eventualmente tenha reforçado a candidatura de Portugal a vencer o Mundial, mesmo que isto dando como garantido que esse apuramento é certo, visto a superioridade nacional. E se Vejo não o for com Mundial. 6 vitórias, é um fracasso. Convém também Sim, dizer. o grupo é bastante pobre e à partida não vai oferecer qualquer dificuldade a Exatamente. Portugal, mesmo sendo disputado num formato diferente e em 3 meses, ou seja, é uma competição muito curtinha para garantir esse bilhete para o Mundial. Eu acho que a lógica não muda. Portugal estaria sempre entre as 5, 6 seleções candidatas a vencer o Mundial e continua a estar nesse lote restrito.
pode haver aqui uma mudança, mas essa mudança não é necessariamente a curto prazo, pode ser vista mais a longo prazo, e até falámos aqui disso na semana anterior, a propósito do PSG campeão europeu. Eu falava de Nuno Mendes e de Vitinha e do João Neves, mas neste caso, a propósito do Nuno Mendes, eu utilizei a expressão arrogância positiva. Eu acho que foi exatamente isso que vimos da seleção portuguesa e de Nuno Mendes em particular, neste jogo com a Espanha, ou nesta Final Four, também contra a Alemanha. É um jogador que tem uma postura low profile, mas depois em campo é um gigante, e foi um gigante melhor do que todos os outros, e tendo até o Lamine Yamal pela frente. Não entendi, já agora faço aqui esse parênteses, a campanha de desrespeito e de, não quero dizer ódio, mas de desrespeito claríssimo ao Lamine Yamal. É verdade que é um jogador com ego e com presença, mas não falou sobre Portugal. Estar a ver o futebol desta forma, em oposição e tentar criar aqui um inimigo que não existe, acho que é pouco saudável, mas faço apenas esta nota. Ainda por cima o Lamine Yamal já tem pouco a provar, apesar de ser muito jovem. Tentativa de criar um Messi 2.0, quase. É um bocadinho isso, e criar sempre um inimigo. Temos sempre de ter um inimigo, quer para valorizar as nossas vitórias. O Lamine Yamal tem uma postura de confiança e até muitas vezes de soberba. Admito isso, há quem goste, há quem não goste. Agora, não desrespeitou Portugal em momento algum, no pré-jogo e nas redes sociais e por aí fora. Ao contrário do que se tentou criar, mas também não é nada de novo que faz parte da máquina. Faz parte da máquina. Feito este parênteses, é isso que eu acho que Portugal pode ter, porque no lado tático não parece que existirão grandes mudanças até ao Mundial. Vai ser um pouco por aqui, às vezes o plano de jogo vai sair, outras vezes não vai sair. Portugal tem muitas opções e isso vai continuar a ter, sendo que, por exemplo, o Mora e o Kenda vão ter mais um ano em cima. Vamos ver o que acontece a determinados jogadores que estão neste grupo, mas que não tiveram protagonismo nesta temporada. Jogadores como o João Félix, por exemplo, até no meio-campo. Há alguns médios que podem entrar nesta dimensão e que não têm necessariamente importância, ou não tiveram importância até aqui. E vamos ver que surpresas nos trará este ano até ao Mundial, mas taticamente vai ser muito à volta disto. Não há como inventar, e já se percebeu que Roberto Martínez vai apostar essencialmente na relação com o grupo e na gestão das tais 15, 16, 17 opções, não mais do que isso. Mas individualmente, Portugal tem o tal fator diferenciador, ou pode ter esse fator, que é a transcendência individual, que durante muitos anos não existia. Portugal encolhia-se quando via um grande adversário. Agora, em função da capacidade individual e da mentalidade de certos jogadores, acho que Portugal já tem esse lado competitivo e ambicioso que lhe permite sempre sonhar com as competições de topo. Para fechar o tema da seleção principal, Rui, que impacto... Não, era só para rematar o que Tomás disse. O nível competitivo, quanto mais alto é, mais estes jogadores estão excitados. Isso ficou claramente provado na Liga das Nações, porque só tínhamos um exemplo anterior, que era o jogo contra a França, e o Tomás já disse, e muitíssimo bem, que Portugal podia ter ganho esse jogo. E ia-te questionar relativamente, precisamente, sobre o impacto que esta Liga das Nações pode ter no futuro, na tua perspectiva também. Eu creio que coloca, obviamente, Portugal na tal lista de 5, 6 seleções que vão lutar pela vitória no Campeonato do Mundo, mas isso já iria acontecer mesmo que Portugal não tivesse ganho a Liga das Nações. Agora, também temos que olhar para esta vitória na Liga das Nações e perceber que Portugal não foi claramente superior a nenhum dos adversários que enfrentou desde os quartos de final, e esse ponto é muito importante. Também não esquecer o que é que aconteceu na Dinamarca, e o jogo da Dinamarca servir como exemplo para quando enfrentemos, neste caso, seleções de dimensão média, média alta, mas sobretudo dimensão média, que é não haver um adormecimento. Agora, o Tomás tocou no ponto que me parece essencial. Nós temos qualidade individual como nunca tivemos, a verdade é essa. Nós tivemos gerações absolutamente brilhantes, mas não tínhamos 11 jogadores, aliás, não tínhamos 11 posições claramente cobertas e com mais do que uma solução para cada uma dessas soluções e dessas posições, e creio que está claramente provado que Portugal, em alguns casos, até tem 3 ou 4 jogadores para um lugar, e não há nada mais rico do que isso. Agora, nós temos um ano pela frente, e esta fase de qualificação para o Mundial, para evoluirmos do ponto de vista coletivo. E é isso que falta a esta seleção portuguesa. Esta seleção, do ponto de vista individual, é capaz de enfrentar qualquer seleção e lutar pela vitória. Agora, e acima de tudo respeitar um pouco mais a identidade que pode ser construída, porque mesmo. E isto é um sinal de alerta que eu espero que seja tido em conta. As primeiras partes de Portugal
quer contra a Alemanha, quer contra a Espanha, não são propriamente boas. Aliás, houve Não, vários erros táticos na preparação então, do jogo, verdade, sobretudo contra a Espanha. certo. E o plano inicial nos dois jogos não foi bom. Há uma exceção, que é o caso do jogo com a Espanha, que eu acho que a Espanha ficou um bocado surpreendida com o nosso desdobramento inicial a nível ofensivo. Ou seja, nós não procuramos tanto o 3-2-3, procuramos fazer um 3-4-3 em Lausanne, que vem muito do ideário de Cruyff. Mas foram 8 minutos, 10 minutos, a partir do momento em que a Espanha percebeu como estávamos a jogar e começou a sair, começamos a ver claramente uma superioridade espanhola nítida, a capacidade de explorar o corredor esquerdo e nós com muitas dificuldades em travar o corredor esquerdo. Falhamos claramente a nível da pressão, quer o Bruno Fernandes, quer o Francisco Conceição a saltar no Houston, chegava muitas vezes atrasado e a Espanha conseguia colocar a bola e filtrá-la por dentro. E depois há um aspecto que Portugal teria que trabalhar muito mais, que é entre ter um avançado como é o Oyarzabal, que oferece muitas vezes apoios frontais e serve como um quarto médio, e o papel que Cristiano Ronaldo tem. Cristiano Ronaldo não é um jogador para oferecer esses apoios frontais e é cada vez mais, e isso é mais do que evidente, um jogador para jogar naquele retângulo dentro da área, porque é aí ainda onde pode marcar alguma diferença. Avançamos, mas sem sairmos do universo das seleções nacionais, porque os sub-21 arrancam a participação no europeu da categoria. Na fase de grupos, Portugal vai defrontar a França, a Geórgia e a Polónia. Tomás, à semelhança do que aconteceu com os sub-17, talvez esta não seja, à partida, a geração mais entusiasmante que Portugal já teve na categoria, no escalão, mas principalmente pelos recursos que tem do meio campo para a frente, há razões para criar expectativa? Podia ser uma geração mais entusiasmante, não houvesse este calendário absolutamente surreal de Absurdo. engarrafamento de competições, porque há muitos jogadores que vão estar no Mundial de Clubes, outros, e estou a pensar desde logo no Eduardo Quaresma, que poderiam estar aqui, mas tiveram uma época desgastante e tomaram a sua opção. Depois lidarão com as consequências dessa opção, é legítima. Óbvio. Depois, a lesão do Fábio Silva, que também fez uma ótima temporada, é mais uma perda para contexto de sub-21. Acho que Portugal tem a responsabilidade de passar o grupo, é relativamente acessível. Tem a França, mas as outras duas seleções, e até só a Geórgia, porque a Geórgia tem crescido bastante Sim. futbolisticamente nos últimos Mesmo anos. nesse patamar competitivo, exatamente. Estamos a falar de É verdade. E que ficou à sub-23, frente no de fundo o Portugal. europeu é sub-21. E ficou à frente de Portugal Mas- na fase de grupos do europeu anterior. Precisamente, é uma Exatamente. seleção que está em franco crescimento, portanto pode ser aqui uma pequena surpresa envenenada, vá lá, para a seleção portuguesa, mas acho que em condições normais Portugal tem condições para chegar e para se destacar. Alguns jogadores poderiam estar neste patamar, mas entende-se que estejam na seleção principal, desde logo o Rodrigo Mora, mas vai estar o Giovanni Kenda, que também pode ter aqui um palco ideal para se mostrar e até diria para recuperar alguma confiança, porque no final da temporada já estava muito desgastado, porventura, mas é uma competição que surge no meio de algum desinteresse, eu diria. Desinteresse não por culpa da competição, que eu acho particularmente interessante, mas por Verdade. culpa do tal engarrafamento competitivo que leva Portugal, e não só, as outras seleções também sofrem do mesmo, para um patamar de incógnita. Não sabemos muito bem, pelo menos não me atravessaria com isso, em relação à fase que Portugal vai atingir, ao que vai conseguir demonstrar em termos exibicionais. Agora, como sempre, é uma boa geração, mesmo estando desfalcada de algumas figuras. Em torno dos sub-21 tem-se debatido a decisão de Eduardo Quaresma, que abdicou de representar Portugal por não se sentir a 100%. Rui Jorge comentou a decisão dizendo que a seleção não pode ser usada apenas quando se quer assinar um contrato melhor. Rui Malheiro, qual é a tua perspectiva sobre este tema? Eu creio que o Eduardo Quaresma tem toda a legitimidade de não querer participar no europeu de sub-21. Até porque teve rendimento para estar na seleção A. E esse fator, não sei se explica ou não explica a decisão, mas dá para compreender que o jogador já não se sinta de sub-21. É exatamente isso, e concordo inteiramente. Acho que o jogador tem toda a legitimidade para achar que merecia uma convocatória para a seleção A. Depois, acho que uma questão que me parece essencial é que o jogador tem que arcar, obviamente, com as consequências de ter abdicado de participar numa competição sub-21. Espero que isto não conduza a um afastamento do Eduardo Quaresma das hipóteses que tem de vir a ser internacional A. Acho que isso também seria muito castigador, da mesma forma que o jogador pode alegar com toda a justiça, até porque nós acompanhamos a temporada, que não se sentia confortável para disputar o Europeu Sub-21. Acho que é perfeitamente válida também a forma como ele se dirigiu, porque mais vale o jogador estar de férias
do que estar descomprometido numa grande competição E a internacional de prejudicar seleção, a como é o equipa caso até, do Europeu Sub-21. eventualmente. Exatamente, exatamente. E esse caso parece-me que está definido, e não há grande dúvida em relação a isso. Agora, a questão do Rui Jorge, eu percebo que o Rui Jorge possa sentir alguma desilusão pelo facto do Eduardo Quaresma ter rejeitado a participação nesta competição, porque se nós formos olhar para aquilo que foi o passado do Eduardo Quaresma, o Eduardo Quaresma vive, se quisermos, o ano de imposição definitiva na sua carreira, mas a verdade é que, se formos olhar, tem 12 internacionalizações, na altura em que jogava no Tondela e cometeu imensos erros, era chamado à seleção, na altura em que esteve no Hoffenheim e jogou mais pela equipa B do Hoffenheim do que pela equipa principal, também era chamado. Percebo por aí a desilusão do Rui Jorge. Agora, há outras coisas que eu também não consigo perceber. Eu não consigo perceber porque é que o Francisco Kissumba ficou de fora da lista final, quando me parece claramente entre as possibilidades o lateral esquerdo de mais qualidade, mas sobretudo então comparando com o Flávio Nazinho e com o Rafael Rodrigues, que merecem o máximo respeito, mas deixar o Kissumba de fora, sinceramente não faz grande sentido. E sublinhar outro aspecto. É óbvio que vamos perceber ao longo da competição que não será tão seguida como outros europeus sub-21, mas a verdade é que vamos sentir que vai haver uma pressão também sobre o selecionador sub-21 em caso de haver fracasso, porque vão obviamente dizer que já são fracassos demasiados, que as nossas gerações são absolutamente fantásticas, mas nós também temos que ver que de fora e olhando assim por alto, não vai o André Gomes nem o Gonçalo Ribeiro, que são guarda-redes. O Xistumba é obviamente uma opção, mas o Eduardo Quaresma aconteceu o que aconteceu. O Tiago Santos não está porque está lesionado. O Tomás Araújo, o Renato Veiga e o próprio Tomás Esteves, por exemplo, que podia ser opção, não foram os três primeiros, obviamente, porque não estão disponíveis para a competição e já atingiram outro patamar. Depois, se quisermos, ainda temos o Dário Essugo, o Vasco Sousa e o próprio João Neves, que ou por estarem na grande competição internacional ou por já terem ultrapassado este patamar não vão estar presentes e tal como o Tomás disse muito bem, o Fábio Silva fez um percurso muitíssimo bom nesta última fase no Sub-21, apesar de já estar no Sub-21 há 5 anos praticamente, É a mas era um jogador especificidade que do ia ser muito sub-21, importante não é? nesta competição, nem mais, e depois obviamente Rodrigo Mora e Francisco Conceição, que também me parecem, mesmo que o Rodrigo Mora, e eu creio que o Rodrigo Mora iria claramente a este europeu, se estivesse disponível para tal, até porque não fazia sentido de outra forma, creio que também estaria claramente aqui entre os convocados. O Francisco Conceição admito que já esteja num patamar superior e quando se atinge determinado patamar, acho que não faz sentido voltarem aos sub-23 e ir com os jogadores que são, nesta altura, claramente sub-23, e esse aspecto também me parece importante. Agora, Em olhando relação ao para Rui para Jorge, o Rui, resumo, há aqui um claro, tema que também tem de ser enquadrado. É que muitas vezes assume uma ideia que não tem comparação, ou não tem semelhante, aliás, nem abaixo nem certíssimo, acima, e isso por vezes é faz-me alguma confusão. E o outro ponto é que os sub-21 são um patamar competitivo muito específico, não quer dizer que seja uma equipa óbvio. B, mas são ali um intermédio, muitas vezes não têm a melhor equipa disponível, portanto, cobrar apenas o resultado também não é o mais justo Não, para não este é, não escalão. é. Mas já sabemos, e até porque há muitos pruridos em relação à questão de ele usar muitíssimas vezes um 4-4-2 em Lausanne, que é uma estrutura que caiu um bocado em desuso e que é facilmente criticável, já sabemos qual é o futuro de Rui Jorge se as coisas não correrem bem, porque me parece, e já foi visível na seleção principal durante esta Liga das Nações, há uma vontade indómita por parte do presidente da Federação de se rodear de pessoas que são da sua confiança e com as quais, muito provavelmente, porque aconteceu isso na seleção A, também já se reuniu. Portanto, eu coloco também aqui a questão que se o Rui Jorge não tiver sucesso, espero bem que tenha, muito provavelmente também tem o seu lugar em risco, porque me parece que há aqui um objetivo por parte de Pedro Proença de arrumar com várias seleções, colocando pessoas que lhe são mais próximas em detrimento de pessoas que foram muito próximas da anterior direção da Federação Portuguesa, é algo com o qual eu não concordo. Eu aqui valorizo a competência ou a incompetência dos treinadores. É certo que o Rui Jorge podia ter, em algumas circunstâncias, melhores resultados, mas creio que tem feito um trabalho ótimo, até na fazer a ponte entre os jogadores que estão no patamar sub-21 e que depois incorporam e bem a seleção principal, e tal como Tomás disse e também muitíssimo bem, isto é um ponto intermédio, não é ponto final para praticamente ninguém que tenha como objetivo fixar-se na seleção principal. Agora, em relação ao grupo, em relação à lista de convocados,
há posições em que há lacunas evidentes, mas também pode ser aqui uma oportunidade de vários jogadores se destacarem. Creio que o jogo com a França será um jogo determinante, porque me parece que Portugal vai ter muitas dificuldades nesse jogo. Agora, os 2 jogos seguintes, Portugal tem a obrigação de ganhar, e creio que deverão ser esses 2, e não um jogo com a França, o barómetro para perceber qual é a qualidade do trabalho, ainda que me pareça que será totalmente injusto não olhar para os 5 anos que estão para trás, porque a maior parte destes jogadores joga há 5 anos na seleção sub-20. Seleção sub-21 que muitas vezes se preocupa um bocadinho mais com a nota artística do que propriamente a seleção principal. Sim, mas nada contra. Uhum. Enganchado no Europeu Sub-21 está o Mundial de Clubes, uma competição que arranca este domingo num formato inédito. A primeira equipa portuguesa a entrar em campo é o Futebol Clube de Porto, que vai defrontar na fase de grupos o Palmeiras, o Inter Miami e o Al-Ahly. Segue-se o Benfica, que jogará contra o Boca Juniors, o Auckland City e o Bayern Munique. Tomás, a nível de dedicação ao torneio, que tipo de nível de dedicação ao torneio é que esperas das equipas portuguesas? Olha, em primeiro lugar, vou fazer um enquadramento do torneio, na minha opinião, obviamente. Eu acho que o torneio é muito interessante. Eu sinto falta, enquanto adepto, de ver mais confrontos intercontinentais. Acho que nesse sentido a competição pode ser interessantíssima. Mais uma vez, surge completamente contra a corrente das necessidades dos jogadores, do tempo de descanso dos jogadores, da qualidade do espetáculo. Não sei exatamente se vai ser uma competição muito bem jogada, tenho algumas dúvidas nesse sentido. Depois, é muito difícil de prever o que vai acontecer. Até porque além desse desgaste dos jogadores, também há jogadores envolvidos em processo a negociar transferências. Sim, exatamente. E agora esta pequena janela que foi aberta para que alguns clubes pudessem mexer-se e afinar algumas coisas. Depois há outro fator que torna tudo muito imprevisível. É que há aqui equipas que estão ao meio da temporada, outras que estão no início da temporada, outras que estão no final da temporada. Outras nem sabem se estão nesta ou na próxima. Sim, outras já nem sabem qual é a temporada. Depois temos umas equipas que venceram tudo na temporada e, portanto, podem dar aqui uma folga, vá lá. Sendo que a competição tem exigências regulamentares de utilização, ou seja, de repente não podemos ver o PSG a jogar com a equipa B ou o City, isso enfim, mesmo. Isso não vai ser possível, obviamente. Mas ainda bem que tocas nesse ponto, porque gera muita confusão em relação àquilo que eu tenho lido e sobretudo também nas redes sociais, de pensarem que as equipas podem jogar com as equipas B, não é verdade? Não, podem jogar obviamente com um 11 misto, ou, enfim. Isso mesmo. Claro que isso poderá acontecer, até porque na fase de grupos, pelo menos, depois Óbvio. Não espero tanto isso, mas na fase de grupos haverá aqui confrontos muito desiguais. Sobretudo entre as equipas europeias e as equipas de outros continentes que não a América do Sul, porque a América do Sul imagino que possa bater-se de forma mais ou menos competente com os adversários europeus. Mas, por exemplo, para o City esta competição é muito importante, como é para o Real Madrid, tendo em conta que não conseguiram os objetivos na temporada, mas para o PSG se calhar já um bocadinho relativo. Não estou a dizer que não vai à competição para vencer, mas se calhar faz a fase de grupos e faz os oitavos de final ali a meio gás e depois a partir dos quartos já joga com outra dedicação. Para as equipas portuguesas, eu acho que não há outra forma que não dar tudo. Em primeiro lugar pela montra, e os clubes portugueses não podem dispensar qualquer montra, seja na Europa, seja no mundo. São clubes que têm de estar na montra porque normalmente não estão, e isso faz toda a diferença. E depois pelas temporadas que fizeram Porto e Benfica internamente, e pelas necessidades do Porto, da afirmação de Anselmi e de alguns jogadores, no Benfica, das eleições que estão marcadas e da questão em torno de Brunelage, que ainda não se sabe o que vai acontecer, também da reformulação ou não do plantel. Portanto, Porto e Benfica acho que têm um objetivo claro, acho também que têm todas as condições de o assegurar, que é passar a fase de grupos e a partir daí logo se vê. No caso do Benfica, é um grupo que tem uma equipa bombom. O Porto não tem essa equipa necessariamente. Verdade. O Auckland City nem sequer é uma equipa totalmente profissional, portanto aí vai pesar sobretudo a diferença de golos que os encarnados consigam construir para essa equipa neozelandesa. O apuramento vai decidir-se contra o Boca Juniors, que, atenção, tem o nome e tem o estatuto, é um colosso mundial, mas não é nem sequer uma das melhores equipas argentinas. Tem tido uma gestão muito turbulenta, trocas de treinadores constantes, jogadores envelhecidos e pagos a peso de ouro, sem o rendimento devido. Por isso o Benfica Agora, é claramente favorito contra o Boca. Sem dúvida,
Mas dizer isto, e só para te acrescentar, Tomás, um dos clubes que vai ter mais adeptos no Mundial Sim, vai ser o Boca Juniors. claro, até Portanto, o porque Benfica vai jogar fora. esse jogo é em Miami e ainda por cima há uma Exatamente, comunidade ainda por cima, argentina sim. E foi muito logo dos forte. primeiros jogos a esgotar, por isso isso Sim, significa que há um peso muito grande mesmo essa vai dos ser a adeptos do final Boca. para o Benfica. Sim, Não tenho grandes concordo, dúvidas sobre isso, mas não concordo. acho impossível que os encarnados possam lutar pelo primeiro lugar, dependendo até, e não será necessário vencer o Bayern, de uma diferença de golos, eventualmente contra o É Auckland isso mesmo. City, que possa permitir o tal primeiro lugar. O grupo do Porto é diferente, é mais aberto, mais imprevisível. O Inter Miami é a equipa que está abaixo em termos de organização. Já me estou a preparar para a competição e já vi vários jogos do Inter Miami. É um trabalho de construção coletiva muito difícil para arrumar Messi, para arrumar Suárez, porque a equipa ataca em 4-2-2-2, mas depois defende em Isso mesmo. 4-2 com Messi e o Suárez mais subidos. Há ali o Telasco Segovia, que é um jogador muito interessante, mas se não for pelo lado individual, o Porto é a melhor equipa do que o Inter Miami. O Al-Ahly perdeu algum protagonismo no continente africano, mas no fundo é uma espécie de base da seleção egípcia e isso tem de ser tido em conta. Pode ser um jogo muito difícil para o Porto. E atenção ao Palmeiras, será talvez o jogo mais aguardado. Pode haver aqui uma discussão pelo primeiro lugar, vamos ver. Mas o Palmeiras reforçou-se muito com o Abel para esta temporada. Nomes como Vitor Roque, Paulinho, Martínez, por aí fora. E Abel está a pensar nesta competição. Sim, dão uma claramente, no qualidade sucesso. individual totalmente Óbvio. diferente ao Palmeiras e começou muito bem a temporada no Brasil, seja a nível interno, seja a nível de Libertadores, por isso há naturais expectativas em relação ao Palmeiras para este torneio. É um grupo que não tem um papão, mas pode trazer 2 ou 3 jogos difíceis ao Futebol Clube do Porto, isso deixa tudo mais em aberto. Rui, esta é uma oportunidade para vermos jogos inusitados e também para testar o eurocentrismo do futebol. Mas há a questão da sobrecarga física, há jogadores, como disse há pouco, a negociarem algumas transferências. Claro. É um Mundial de Há Clubes. jogadores até transferidos que vão jogar o Mundial de Clubes pelo ex-clube, não é? Exatamente, é um Mundial de Clubes que se estranha e achas que se vai entranhar? Eu acho que se vai entranhar. Creio que o facto desta competição existir é excelente. O grande problema é o primeiro que tocaste, é que isto vai manipular completamente a próxima temporada. E não me parece bem, muito, muito sinceramente, que os jogadores não venham até férias esta temporada. E reparem só num exemplo, e é um exemplo de um clube português, o Otamendi vai ter aos 37 anos a segunda época consecutiva sem férias. Isso não faz minimamente sentido, porque a verdade é que se o Benfica, mesmo que tenha um insucesso no Mundial de Clubes, vai ter que começar logo a seguir a preparar a nova temporada, até porque terá pré-eliminatórias numa fase muito precoce da temporada. O Futebol Clube do Porto não tem esse problema, mas tem outros problemas. E também não acredito que vá haver grande paragem se as coisas não correrem bem no Mundial de Clubes, porque é preciso preparar a nova época. O Tomás tocou num ponto essencial. Eu creio que o Bruno Lage corre riscos neste Mundial de Clubes, o próprio Rui Costa também corre riscos neste Mundial de Clubes, mas também me parece, e olhando para aquilo, para os golos que vi do jogo entre o Futebol Clube Porto e o Riga, o jogo de treino que foi efetuado no domingo, o Martínez Almis também está longe de ter a sua situação salvaguardada, independentemente do voto de confiança que André Vilas-Boas lhe disse, mas E para o Porto há aqui um fator de de desconhecimento que pode jogar muito Sem contra dúvida. Vilas-Boas e contra Anselmi. É que o grupo do Porto não é Concordo. fácil, Não, mas como não se ao conhece o contrário do que se Palmeiras, pensa. como não se conhece o Inter Miami, como não se Exatamente. conhece o Al-Ahly, pensa-se que é uma brincadeira e o Porto vai fazer Claro, 9 pontos não e 3 não é goleadas. mesmo. Não vai acontecer. Isso acho que podemos garantir que não vai acontecer. O jogo com o Palmeiras vai ser duríssimo. Eu creio que o Abel está a apostar muito nesta competição e vai apostar muito nesta competição porque é mais uma forma de se valorizar. E se o Abel, e é verdade que isso aconteceu, rejeitou propostas multimilionárias, para não dizer bilionárias, da Arábia Saudita ou do Qatar, o Abel está a pensar num futuro não só na Europa, mas também a pensar também nos grandes em Portugal. E não há nada melhor que uma competição como esta para provar que consegue levar um clube sul-americano a uma dimensão superior. E o Tomás tocou num ponto essencial, é que ao contrário de outros clubes que participam, e estou a falar principalmente dos sul-americanos nesta competição, o Palmeiras criou um plantel que está claramente detalhado para pensar em vencer esta competição ou ir o mais longe possível nesta competição, porque vencer é extraordinariamente difícil, mas creio que isso também passa pela cabeça do Abel e, sobretudo, conquistar mais uma Libertadores, porque é um plantel fortíssimo. E é a despedida para de aquilo que é o Estevão já nível. agora. Exatamente. E esse ponto é um ponto interessantíssimo, é que o jogador que pode ser
a chave do Palmeiras e o jogador mais fora da caixa, até porque ainda há muita gente que não conhece o Estevão, pode ser o protagonista e logo a seguir está no Chelsea. E esse aspecto é um aspecto muito interessante. Provavelmente o Chelsea não terá um plano imediato para o Estevão, espero que tenha, e nós falamos sobre isso quando foi o consumar da transferência do Estevão, mas o Estevão tem aqui também um palco que é tremendo para mostrar todo o seu talento, ou se quisermos, e fazendo aqui uma analogia, ele está para o futebol sul-americano como o Yamal está para o futebol europeu, e esse aspecto também não deixa de ser curioso. E é assim que termina mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Lembrar que o Tomás Delfim esteve connosco na Sonoplastia. Voltamos para a semana. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.